Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa mini carteira. Essa peça é muito prática e super fácil de fazer, dá pra você usar os seus retalhos, dá pra fazer várias no mesmo dia porque ela é bem rápida. Ela tem dois compartimentos para cartões, um para cartão e outro para documentos. E aqui na parte de baixo ela tem um bolsinho com zíper pra gente guardar as notas, guardar as moedinhas. Então é uma peça bem legal mesmo de fazer, é uma peça compacta. A carteira pronta fica com 11 centímetros por 9 centímetros. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Vamos aos materiais. Eu fiz um PDF com um molde para ficar mais fácil para vocês reproduzirem. O link desse molde está aqui na descrição do vídeo para download gratuito. Mas caso vocês não tenham impressora, é muito fácil reproduzir esse molde. Eu vou passar todas as medidas aqui para vocês. O molde tem 2 páginas, são 4 partes. Essa primeira parte é o corpo da nossa mini carteira. Ela mede 16,5 centímetros de altura por 12,5 centímetros de largura. Aqui eu fiz esse detalhe com essa pontinha, mas se você preferir, você pode fazer quadradinha, pode fazer arredondada também. Para fazer essa pontinha, eu medi do topo para baixo 5 centímetros e uni aqui as 2 pontinhas no meio para ficar com esse formato de casinha. Essa parte a gente vai cortar uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez no forro. Aqui eu vou utilizar o tecido jeans, e o tecido jeans ele já tem uma estrutura, ele já é um pouquinho mais grosso. Então nesse caso eu não vou usar nenhum estruturante, não vou usar manta, mas você pode utilizar também. Aqui um exemplo, essa daqui eu fiz com tecido tricoline e a manta R1. O ideal é que seja uma manta, não seja uma manta muito grossa para a carteira não ficar muito volumosa. Eu usei aqui uma manta R1 mais fininha, você pode usar uma entretela, pode usar aquela manta sem resina, pode usar também um nylon, o feltro, então usa o material da sua preferência. Aqui também eu trouxe um exemplo com tecido sintético, ficou bem legal também. Eu só usei o tecido sintético, não usei nenhuma manta, ficou bem legal. Então como eu vou utilizar o jeans, não cortei nenhuma manta nesse caso. A segunda parte é do primeiro bolso, que seria esse bolsinho aqui com os documentos, esse primeiro bolsinho aqui. Para fazer esse bolso, a gente vai cortar 2 vezes no tecido, a medida de 12,5 centímetros por 8. Já trouxe aqui cortadinho, esse daqui, usei o tecido tricoline para fazer essa parte, 2 vezes no tecido. Agora vamos para a segunda folha, que seria o segundo bolso, esse bolso menorzinho aqui para cartões. Para fazer esse bolso eu cortei a medida de 12,5 centímetros por 6,5 centímetros de altura, 2 vezes no tecido. Aqui eu cortei uma vez no tecido tricoline e uma vez no jeans para dar uma estrutura também, mas você pode usar 2 vezes o mesmo tecido também sem problemas. E a última parte aqui do nosso molde é o forro do nosso bolsinho aqui com zíper. Para fazer esse forro, cortei 12,5 centímetros de largura por 9 centímetros de altura, 2 vezes no tecido tricoline também. Eu vou precisar também de um zíper, cortei aqui 15 centímetros de comprimento de zíper, um cursor para esse zíper. Aqui nas minhas mini carteiras eu gosto de colocar essa alcinha, às vezes o cliente gosta de pendurar na bolsa, pendurar uma chave, um chaveirinho, então é um detalhe interessante, é opcional, mas agrega valor na peça. Para fazer essa alcinha eu cortei um pedacinho de tecido medindo 5 centímetros por 4, uma vez aqui no tecido, uma argolinha de chaveiro, e para fazer o fecho aqui da nossa abinha, eu vou usar um botão de pressão de plástico. Esse é o botão número 12, você pode substituir por um velcro, um botão magnético, então use o material da sua preferência. Então esses são os materiais, vamos começar a costurar. Eu vou começar costurando os bolsos, esse é o bolso número 1 e o bolso número 2. Eu vou colocar direito da estampa com direito, direito com direito, aqui a mesma coisa, direito com direito. E vou passar uma costura reta somente aqui na parte de cima, aqui e aqui, lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Costuras feitas, agora eu vou trazer esse tecido aqui pra trás do forro, então eu levanto aqui pra cima, vinco bem e dobro aqui pra trás, pra ficar dessa forma. Vinco bem certinho, aqui é a mesma coisa, levanto, trago aqui pra trás. Eu vou passar uma costura reta aqui na parte de cima para pespontar, e aqui eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta pra ele ficar fechadinho bem certinho aqui, isso eu vou fazer aqui nos dois.
Bolsinhos prontos, ficaram assim, aqui em cima o pesponto e aqui em volta uma costurinha de segurança. Essa aqui é a parte de cima, né? A parte de baixo sem o acabamento. Agora eu vou pegar aqui a parte do forro da nossa carteira, que é essa parte aqui, a parte de dentro, e vou posicionar aqui os dois bolsinhos. Então, primeiro esse daqui maior, coloco aqui centralizado e passo uma costurinha de segurança somente aqui na parte de baixo e nas laterais. E agora pego o segundo bolsinho, essa parte sem acabamento, aqui virado para baixo, posiciono aqui, passo uma costura nas laterais e na parte de baixo. Aqui você pode alfinetar aqui as partes para não se mexer na hora de costurar. Então coloco um alfinete aqui certinho para ficar mais fácil na hora de costurar. Uma costurinha aqui e na parte de baixo. Costurei os bolsinhos, ficaram dessa forma aqui, então tá os dois bolsos. Agora eu vou costurar a alcinha aqui desse lado. Então, vou pegar aquela tirinha de tecido, vou dobrar aqui pra dentro, dessa forma, e depois dobrar no meio. E vou passar uma costurinha aqui pra fechar e uma costura paralela aqui pra dar o acabamento. A alcinha vai ficar desse jeitinho assim, agora é só dobrar ela no meio e costurar aqui na pontinha. Essa parte sem acabamento pra fora, a linha aqui bem certinho. Aqui desse lado eu vou colocar a minha etiqueta também, deixa eu pegar ela já pra não esquecer. Colocar a minha etiqueta aqui desse lado, vou passar uma costurinha aqui e uma aqui. Agora eu vou costurar o zíper, então tô aqui com o meu zíper, eu cortei ele maior, aqui tem 12,5 centímetros, eu cortei ele com 15 centímetros pra ficar mais fácil de colocar o cursor depois. Então eu vou colocar o zíper aqui na parte de baixo, direito do zíper com direito da estampa, direito com direito, vou deixar essa parte sobrando, que é por onde eu vou colocar o cursor, alinho aqui bem certinho e passo uma costura reta aqui, deixando mais ou menos meio centímetro aqui no começo e no fim sem costurar. Então começo aqui, dou retrocesso, vou até aqui, faltando aqui um pedacinho, dou um retrocesso. Ficou dessa forma. É muito interessante você deixar esse meio centímetro sem costurar, porque ele dá toda a diferença na peça final. Aqui na parte do zíper, o zíper não fica embolado aqui nas pontas. Então, no resultado final, esse meio centímetro faz toda a diferença. Então, agora eu vou costurar o forro. Vou pegar aqui uma das partes do forrinho do zíper, direito da estampa com direito, direito com direito, alinho aqui as bordas, vou prender aqui com os grampinhos e vou passar uma costura reta exatamente no mesmo lugar. Eu vou passar desse lado aqui porque dá pra ver exatamente onde tá a costura. Então eu consigo enxergar essa costura e vou passar por cima. Ficou desse jeitinho assim. Agora eu trago o forro aqui pra trás, levanto o zíper aqui pra cima, ajeito bem certinho. Se você preferir, você pode até passar o ferro aqui nessa hora. E vou fazer um pesponto aqui, lembrando desse meio centímetro. Então, começo aqui, retrocesso até aqui. E vai ficar desse jeitinho assim o pesponto feito. Agora, eu vou pegar o outro lado, essa outra parte, vou colocar direito com direito, alinho aqui com o zíper, a parte de cima, e passo uma costura reta aqui, lembrando daquele meio centímetro. Ficou dessa forma. Agora eu vou pegar o outro lado do forrinho, direito do forro com direito, direito com direito, alinho aqui também, e aqui é a mesma coisa. Vou prender com grampinho e vou passar uma costura reta exatamente por cima dessa daqui que eu já passei. Agora é só fazer o pesponto desse lado. Então, vou trazer o forrinho aqui pra trás e vou abrir essas duas partes. Então, vai ficar desse jeitinho assim, o zíper no meio. Ajeito aqui bem certinho e vou passar o pesponto aqui. Então, já fiz o pesponto aqui desse lado também, ficou dessa forma, os forrinhos aqui desse lado, os bolsinhos. Agora, antes de fechar, eu vou colocar o cursor aqui no meu zíper. Então, vou abrir aqui uma pontinha,
Vou cortar um pedacinho dos dentinhos desse lado. E vou encaixar aqui o cursor do zíper. Encaixo primeiro nessa parte que eu não cortei. Encaixo o outro lado. Seguro aqui os dois e fecho. Vou deixar o cursor do zíper aqui no meio. Agora vamos fechar tudo isso. Eu vou trazer o tecido exterior com o bolsinho para esse lado e os forrinhos para esse lado. Vai ficar desse jeitinho aqui. Eu vou alfinetar tudo, vou deixar bem certinho aqui, bem alinhado. Lembrando que o zíper ele tem que estar dobradinho aqui pro lado do forro, ele não pode ficar assim dobradinho para fora, pro lado do forro, desse jeitinho assim. E vou alfinetar toda a volta. Alfinetei toda a volta, agora eu vou passar uma costura reta em toda a volta, deixando aqui a parte do forro aberta. Eu vou deixar mais ou menos uns 3 dedos abertos, então eu começo aqui, dou o retrocesso, começo desse lado, né? Dou o retrocesso, costuro. Quando eu chegar aqui nas quinas, eu coloco a agulha lá dentro, levanto o calcador da máquina, giro e continuo costurando. Aqui a mesma coisa, coloco a agulha lá dentro, levanto o calcador da máquina, giro e continuo costurando. Em todas essas quinas eu vou fazer o mesmo processo até chegar aqui de novo e dou o retrocesso. Vou mostrar aqui na máquina para vocês entenderem melhor. Costura feita, agora já posso tirar aqui os alfinetes e vou recortar esse excesso aqui de zíper e vou queimar também as pontinhas para o zíper não desfiar. Então é interessante sempre queimar para não correr esse risco. Aqui as pontinhas do forro eu também vou recortar. E vou fazer um pique aqui também nessas quinas, para quando a gente desvirar ficar melhor. Então, faço um pique bem pequenininho aqui, com cuidado para não cortar a costura. Aqui também. E aqui. Vai ficar desse jeitinho assim. E agora é só desvirar aqui pela abertura que a gente deixou. Eu vou abrir aqui o cursor do zíper, então o zíper tá aqui dentro, olha. É só colocar o dedo para abrir e desvirar. Já passei o ferro em toda a peça, agora eu vou passar uma costura reta para fechar aqui essa parte que a gente deixou aberta, uma costura bem na beiradinha aqui para dar esse acabamento. Vai ficar desse jeitinho assim. E agora eu vou passar um pesponto aqui nessa abinha, então vou começar aqui o pesponto, contorno toda essa volta para dar esse acabamento. Prontinho, pesponto feito. Agora eu vou colocar o forrinho aqui pra dentro. Ajeito bem as pontinhas lá dentro. Ajeito aqui as laterais também. E agora só os detalhes. Vou colocar a argolinha do chaveiro aqui. E também o botãozinho. Para colocar o botão aqui na parte de baixo, essa pontinha vai encontrar com esse primeiro cartão, com esse primeiro bolso do cartão. Então, essa pontinha com essa, desse jeitinho assim, e aqui a mesma coisa. Não pode ser muito para baixo, senão aqui não vai entrar o RG. E aqui muito para cima vai ficar feio, vai ficar aparente aqui os cartões. Então, a pontinha aqui com essa, encontra com essa, aqui a mesma coisa. Eu aperto aqui bem e vai ficar a marcação aqui, não sei se vai aparecer na câmera, mas vai aparecer a marcação aqui do botão. Aí eu aperto bem, furo aqui e
encaixa o outro botão. Eu tô utilizando aqui um alicate de colocar botão de pressão, mas você pode usar o balancinho também. Eu sempre uso esse alicate porque eu acho ele bem prático. Aqui eu coloco a parte do macho do botão, que é só apertar. Vai ficar desse jeitinho assim. Para enfeitar aqui o cursor do zíper, eu vou colocar esse cordão de cetim. Esse cordão de cetim tem 2 milímetros de espessura. Eu vou colocar 2 miçanguinhas aqui também. Acho que eu vou colocar uma azulzinha. E deixa eu ver aqui, acho que um coraçãozinho amarelo, uma estrela. O coração. Vou colocar um coração. E essa miçanguinha azul aqui, acho que vai combinar bem com a estampa. Ficou bonitinho, né? Aí eu dou um nozinho aqui. Corto aqui o excesso. E queimo a pontinha pra não desfiar também. E assim ficou a carteira pronta, super prática e fácil de fazer. Eu trouxe uma outra sugestão que dá pra fazer somente com um bolso aqui na parte de dentro, fica bem legal também. Eu prefiro fazer com os 2 bolsinhos porque dá pra colocar o RG, os documentos, vários cartões, então fica bem mais compacta, né? É uma peça muito legal pra oferecer para nossas clientes de lembrancinha, em feira de artesanato, fazer várias estampas, né? Pra nossa cliente escolher, uma peça bem legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho. Eu estive um tempo afastada aqui do ateliê e também do YouTube, então tô voltando agora. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui, que me acompanham lá no Instagram, vou deixar aqui um arroba pra quem ainda não me acompanha por lá. E pra apoiar meu trabalho, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem gosta de costura e artesanato, vai me ajudar bastante aqui no crescimento do canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo!